Fala-se com o Pedro Brinca, que se junta agora em direto, é economista e professor de macroeconomia na Universidade Nova. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui connosco. Começava por perguntar, ontem ouvimos o Primeiro-Ministro falar neste novo apoio às rendas, ainda não sabemos em que moldes é que vai ser feito, mas a verdade é que é um apoio completamente novo, até agora durante a pandemia não tinha surgido, mas se for bem feito pode ser crucial para baixar os custos destas empresas, que não têm praticamente receitas, e, portanto... É uma boa ideia nesse sentido. Sim, é uma boa ideia. Repare que um dos grandes problemas aqui, por um lado, é a gestão dos fluxos de caixa, como é natural com a quebra da procura, com o confinamento, com todas as regras que nós estamos expostos, tiveram quebras massivas na faturação e na entrada de fluxos de caixa. Os custos fixos, rendas, etc., vão-se acumulando e é um duplo problema. Por um lado, porque, como até na peça anterior que foi referido, existe aqui um problema de tentar manter o negócio acima da linha d'água, não é? Uma questão de sobrevivência no imediato e nesse aspecto traz liquidez, que é muito importante. Por outro lado, também tem aqui uma questão que também é importante lembrar, que é quando nós começamos a sair de todo este estado de emergência, vai haver aqui um conjunto de custos fixos que as empresas foram recorrendo a estas ajudas e endividamento para se aguentarem em cima da linha d'água, mas que vai ter que ser pago no futuro. Okay? Isso vai tirar a competitividade, vai ser um grande problema nos balanços destas empresas, mas e depois podem se traduzir em incumprimentos e outras situações. Certo, mas antes de irmos para o futuro, já um dos problemas que se coloca é que todos os apoios que têm sido anunciados pelo Governo, por exemplo, os layoffs, há muitas empresas que nem sequer receberam. Portanto, os apoios são anunciados, até são bem-vindos, mas depois não chegam e podem não chegar a tempo. Sim, isso tem sido uma tónica comum, que vários representantes de várias associações de empresas já têm referido, que as ideias na sua gênese são boas, são bem pensadas, são bem recebidas pelas pessoas a quem afeta, mas de facto tem havido atrasos na implementação. A implementação não terá sido tão rápida quanto o seria desejável. Também acredito que não seja fácil tratar destas coisas num prazo assim tão apertado, quando a realidade é muito dinâmica e está-se a alterar de uma forma muito, muito rápida, mas não obstante, a rapidez de implementação é fundamental, porque é isso que pode também marcar a diferença entre empresas que fecham ou que se conseguem manter em atividade. Mas é um problema da burocracia, de falta de agilidade do Governo e do Estado e da máquina do Estado? O que é que... Repare que... porque há meses e meses depois, há empresas que não receberam sequer os primeiros apoios e, portanto, o risco aqui é que quando chegar o dinheiro chegue tarde demais, não é? Isso será sem dúvida um problema. Repare também que foi anunciado ontem todo o conjunto de medidas que foram aqui mostradas, foi feita referência a um portal que é o apoiar.pt, algumas das ajudas é suposto serem já pagas no princípio de dezembro, é suposto durante esta semana as pessoas concorrerem a essas ajudas, o portal apoiar.pt ainda nem sequer está online. Se tentar aceder ao site... Para além daquela questão daquele apoio que foi anunciado para a restauração, aquele apoio direto, e a fundo perdido de 20% sobre a diferença na faturação por causa destes fins de semana, que é feito com base nos fins de semana em que não houve faturação. Isto faz sentido? Veja, por exemplo, na Alemanha, muita da parte de apoio à restauração foi feita com base no cálculo da atividade económica média do ano passado, não é? Em termos homólogos. Tudo isto são maneiras de indexar os apoios, que depois, no fim do dia, vai se traduzir em mais ou menos apoio e que vão ajudar mais ou menos as empresas. Nesse aspecto, a ajuda pode não ser, de facto, a não ter a dimensão que se deseja, porque, obviamente, este ano tem sido um ano catastrófico para o setor. Mas do ponto de vista de um economista, as queixas do setor da restauração têm razão de ser? Repare, quando estamos a falar de um setor que é capaz de ter tido quebras de atividade na casa dos 50%, 70%, e que é óbvio que quando nós estamos a falar de uma pandemia que levou a uma crise que afeta de forma desproporcionada diferentes setores da atividade económica, é bom lembrar que muito das imposições que nós pomos no setor são em nome comum, beneficiam-nos a todos ao limitar a transmissão, ao evitar os contágios, etc. Por isso, eu acho que é legítimo, de facto, que o setor que tenha sido mais afetado em sacrifício do bem comum possa ter algumas reivindicações com um maior apoio, de uma forma mais direta e substantiva. Mas como é que se podia ajudar de forma mais rápida e eficaz estes setores? É que ainda por cima estamos numa fase em que o dinheiro de Bruxelas, o dinheiro da União Europeia não chega, não é?
há mais esse problema Mas, também. repara, Agora a está a questão do chamada dinheiro de bazuca, estamos à Bruxelas não é espera e assim não vai. tão grande. Veja que Portugal está, em termos de capacidade de endividamento, as taxas de juros que nós andamos a pagar pela dívida pública são das mais baixas já há muito tempo. Repare que a questão existe agora aqui um impasse político, a questão do Conselho Europeu, da Hungria, da Eslovénia e da A Polónia. Polónia. Mesmo isso não terá que ser nada dramático para o nosso apoio à economia, porque neste momento contrair dívida não é algo que seja assim tão caro, não é? Os níveis de endividamento, as taxas de juros estão muito baixas, a capacidade de Portugal tem de se endividar também, uma boa parte dessa dívida é institucionalizada, os programas de compra do Banco Central Europeu, etc., permitem aos Estados, de facto, endividarem-se de uma forma mais acentuada para apoiar a economia, e muitos têm-nos feito. Sim, mas E por isso Portugal é essa um questão país não que já seria tem, importante. desculpe interrompê-lo, Portugal é um país que tem uma dívida enorme, não é? E, portanto, o Portugal tem uma Primeiro-Ministro dívida disse... enorme, e claro, é nestas alturas que nós devemos pensar que dava jeito ter uma dívida mais pequena para melhorar a nossa capacidade de endividamento. Não obstante, E dava dito jeito que a isso, bazuca chegasse com o dinheiro a fundo perdido rapidamente, mas está difícil. está difícil porque, de facto, é assim, neste momento as negociações estão um bocadinho no impasse pela questão da Hungria, da Polónia e da Eslovénia, e a União Europeia tem escolhas difíceis a fazer, né? Daí sem dúvida, concessões nos direitos fundamentais, nos quais assenta a identidade que se quer construir para a União Europeia, podem ser a única maneira de fazer passar a ajuda necessária e terá a pressão que neste momento assenta toda no Banco Central Europeu, que é bom lembrar, é um órgão que não é eleito, e cuja atuação na pandemia está dependente do equilíbrio político mais instável e tirar-lhe um bocado esse principal apoio a toda a recuperação. Seria extremamente desejável que essa bazuca chegasse. Não obstante, eu acho que não é por causa disso que Portugal pode ter uma ação mais decisiva no apoio à economia. Repare que Portugal, por opção, tem sido um dos países que, em termos de apoio a fundo perdido à economia, tem tido uma atuação mais modesta. Temos países, por exemplo, como a Alemanha, que gastaram cerca de 8,3% do PIB no apoio à economia. Portugal tem gasto cerca de 2,5% até agora. Portugal tem apostado muito mais nas moratórias. Okay? Obviamente que as moratórias melhoram a liquidez das empresas, melhoram a liquidez das famílias, mas não cancelam as respectivas obrigações. Não há aqui um tratamento diferenciado relativamente aos apoios, aos subsídios a empresas ou a setores que estiveram mais expostos. E isto, obviamente, que depois, uma vez passada a crise, vai deixar a economia portuguesa numa situação de competitividade num mesmo mercado comum, radicalmente diferente de outros países que tinham mais espaço orçamental para apoiar. No fundo é só o adiar... Desculpe interrompê-lo, no fundo é só o adiar do problema. Nós tínhamos, só para terminar, o ministro César Vieira tinha dito que, aliás, há números oficiais neste sentido, que o terceiro trimestre, portanto, que apanhou o verão, já estávamos a recuperar bastante, não é? Mais o PIB estava a crescer, julgo, cerca de 13%. Agora, com estas novas medidas e com esta segunda vaga, enfim, vai voltar novamente a cair tudo, não é? É essa a previsão. Sabe que o Truman costumava dizer o Truman, presidente americano, costumava dizer que o sonho dele era ter um conselheiro económico que fosse maneta, porque sempre que pedia conselhos, o conselheiro económico dizia, por um lado isto acontece, por outro lado, on one hand this happens, on the other hand that happens. Os economistas em geral já têm alguma dificuldade em fazer previsões acertadas, mas se somar agora a esta dinâmica, toda a incerteza que vem de uma dimensão que nós não dominamos, que é a parte do comportamento da epidemia, repare o tipo de incerteza que nós estamos a falar, não é? É muito mais difícil fazer previsões como deve ser. Aliás, se vir a evolução das previsões sobre o PIB, o crescimento do PIB em 2020, desde março até agora, quer dizer, para a União Europeia já passou de menos 3 para menos 10, para menos 8, para menos 5, ou seja, é muito difícil fazer previsões concretas. Ainda recentemente saiu um conjunto de vacinas, novos tratamentos. Tudo isto leva a uma dinâmica muito instável e é muito complicado fazer previsões certeiras a médio prazo. Em tempos normais. É o chamado navegar à vista, quer na crise sanitária, quer na economia. Pedro, muito obrigada pela sua análise neste Jornal das 6.